Capítulo 9. Os Anciões. A sala do conselho era ampla, construída com colunas de pedra escura e símbolos antigos da casa entalhados no teto abobadado. O aroma de incenso amadeirado impregnava o ar, misturando-se ao cheiro de vela que queimava no centro da mesa, em forma de meia-lua, onde os anciões estavam sentados. Os rostos eram severos, marcados por rugas de sabedoria e conflitos antigos. Tri e Mir estavam em pé diante deles, de cabeça erguida, como duas tochas em meio à tempestade. A casa Astágua caiu em ruínas, começou um dos anciões, de manto verde. Mas um Astágua feriram os regentes com tal brutalidade. Isso é um ultraje! Mesmo que a motivação tenha sido justa, completou o outro, de voz mais grave. A tradição nos obriga a lembrar do nosso lugar. Um crime contra os regentes é um crime contra toda a estrutura da família. Mir deu um passo à frente. Seus olhos estavam inflamados. Marastágua não é um criminoso. É um símbolo, um reflexo da indignação que todos nós sentimos, mas poucos ousaram demonstrar. A casa está apodrecendo, senhores. E vocês sabem tão bem quanto eu que Hakari e Elerish são os vermes que a corroem por dentro. Alguns dos anciões entreolharam-se. Uma mulher de cabelos prateados pigarreou, hesitando. É verdade que os tributos aumentaram e que a influência da Ordem da Luz não tem nos trazido paz. Tri então se adiantou, com uma voz suave, mas firme como ferro dobrado na forja. A Grande Mãe não tolerará a injustiça por muito tempo. Este momento, senhores, é um teste. Um teste de fé, de força e de unidade. E vocês, como guardiões da memória e da tradição, devem saber quando os deuses nos desafiam. O silêncio era tenso. Um ancião passou a mão pela barba longa e grisalha. E o que propõe? Que abramos a cela? Que viremos contra as decisões da nossa própria linhagem? Não, exclamou Mir. Mas que o façamos como se deve, com honra. Façamos o pedido formal ao Lord Ferren Aslan. Que ele reconheça que Marastágua não agiu por selvageria, mas por necessidade. Que ele veja a podridão da casa Astágua e saiba que nem todos se vendem. Tri agora, com os olhos marejados, finalizou. Nós precisamos nos unir. Mesmo que as outras casas não concordem. Mesmo que sejamos poucos. Se não nos posicionarmos agora, os Astáguas serão apenas uma lembrança. E a justiça da Grande Mãe uma mentira. Houve um longo silêncio. Um dos anciões respirou fundo. Pediremos uma audiência com Lord Ferren. Se ele ouvir, talvez haja esperança. Mir fechou os olhos aliviada. Tri agradeceu com uma reverência. Mas, por trás dos olhares dos anciões, a dúvida ainda pairava, e o tempo corria para Marastágua. E no mesmo dia aconteceria o Conselho dos Oito. A sala oval da fortaleza, adornada com brasões antigos e tapeçarias dos tempos das primeiras guerras, fervilhava com tensão. As tochas ardiam fortes nas paredes, lançando sombras longas sobre os rostos dos presentes. Fenarok estava sentado à cabeceira com um semblante duro. Crerrola permanecia encostada numa coluna, braços cruzados, olhos afiados. Mirlet Mirok ocupava uma cadeira ornamentada demais para seu prestígio real, como sempre. A discussão sobre o destino de Marastágua logo tomou o centro da conversa. Eu não acredito que estamos discutindo isso, disse Mirlet com um suspiro afetado. Um homem que ataca os regentes sem ordem, sem julgamento. Marastágua não deveria ser solto. Se ousarem libertá-lo, eu mesmo mandarei prendê-lo novamente. Um murmúrio indignado se espalhou. Krenarok se inclinou para a frente, olhos faiscando. Você está passando dos limites, Mirlet. Sua família não ofereceu quase nada nas últimas ofensivas contra os bárbaros do norte. Talvez devesse se colocar em seu lugar. Marastágua vale mais que você e todos os seus oficiais juntos. Mirlet riu com desdém. Ah, claro. O glorioso carrasco. Você gosta tanto dele, não é?
Afinal, ele servia bem como muralha de carne, absorvendo todo o sangue para você sair limpo. Conveniente. Antes que Krenarok pudesse responder, ouviu-se um estalo de língua. Um som seco que cortou o ar feito aço desembanhado. Crerrola se ergueu e cruzou a sala com passos firmes, parando diante de Mirlet. Seus olhos queimavam como brasas acesas. Marastágua não era uma muralha de carne, seu verme decorativo, disse ela apontando o dedo contra o peito dele, empurrando-o novamente. Ele era o maldito carrasco de Tenebra. E nas companhias que você nunca viu, ele liderava pilotões e voltava com mais vivos do que qualquer comandante dos Crissalete. Enquanto você se encolhia em suas salas ornamentadas, ele nos mantinha vivos. O silêncio na sala foi absoluto. Você não sabe o que é perder soldados, nem o que é ter o nome de alguém cravado na pele por respeito e luto. Então cale a boca e pare de tentar nos dividir com provocações patéticas. Mirlet, ruborizado de raiva, apertou os punhos, mas nada disse. Apenas desviou o olhar, humilhado. Krenarok observava em silêncio o fogo refletindo em seus olhos. Discutiremos sobre Marastágua com quem tem o direito de opinar, e não com quem compra títulos com palavras vazias. A reunião prosseguiu, mas a mensagem estava clara. Os Crissalit não estavam mais dispostos a serem dobrados. Todos chegam, finalmente, e é iniciado o Conselho dos Oito, que havia sido convocado com urgência por Hakkar Astagua. As casas principais estavam ali, distribuídas em seus lugares conforme a tradição. Mir e Tri Talahan, Krenarok e Crerrola Crissalit, Los e Gulet Astagua, Hakkar e Ellerich Astagua, e por fim, Mirlet Mihawk. A tensão podia ser cortada com uma adaga. Hakkar se levantou e a grave voz e solene disse: Este conselho foi reunido diante dos movimentos suspeitos que rondam nossa estrutura. Sabemos todos o que foi feito, e chegou o momento de decidir o destino de Marastágua. Ellerich, ao lado dele, apenas assentiu com expressão fria. Nós exigimos, continuou Hakkar, que o mesmo seja entregue à execução. O que ele fez não é passível de perdão. Mir levantou-se de imediato, a voz límpida como o aço. Nós rejeitamos essa proposta. Não há crime em resistir à corrupção. Tri completou, com fúria mal contida. A execução de Marastágua seria uma injustiça histórica. Uma vergonha que pesaria sobre todos nós. Los permaneceu em silêncio, mas seu olhar para os regentes era puro veneno. Gulet, ao seu lado, ergueu-se com firmeza. Marastágua está sob custódia de Krenarok. Ele está seguindo as leis da Casa Astagua. Qualquer movimento fora disso é um golpe. Mirlet, esparramado em sua cadeira com um sorriso cínico, riu baixinho antes de falar com escárnio. Aquele homem é um cachorro louco que precisa de coleira. Mandem-no para as minas do noroeste. Talvez quebrar pedras o ensinem a respeitar os regentes. Hakkar e Ellerich sorriam discretamente com a sugestão, mas foram interrompidos quando Crerrola ergueu a mão. Quem nessa mesa é contra, levante a mão. Sinalizando seu voto contrário, Krenarok fez o mesmo. Um por um, a maioria vetou o pedido. O veto caiu como um raio seco sobre a mesa. Hakkar disfarçou a irritação, tentando transformar o fracasso em calma. Então, talvez possamos apenas visitá-lo, conversar, entender suas motivações. Tri bateu a palma da mão na mesa e se ergueu com raiva. Não vou ouvir mais essa barbaridade. Não vou compactuar com esse circo de máscaras e mentiras. Ela saiu, deixando um rastro de silêncio atrás de si. Los, sem dizer uma palavra, apenas levantou-se e seguiu atrás. Seu andar firme era a resposta suficiente. Gulet, visivelmente enojado, olhou para os regentes e murmurou. Vocês são o que há de pior em nossa história, e acham que estão certos. O que é pior ainda. Ele saiu alcançando Los pelo corredor. Mir
calma, mas firme, pegou Krenarok pelo braço e o puxou junto. Crerrola o seguiu com passos lentos. Antes de deixar o salão, parou em frente a Mirlet, que tentou disfarçar o pavor com arrogância. Crerrola se aproximou de Ellerich e a encarou profundamente. Você era uma de nós, Ellerich. Uma general que eu respeitava. Mas esse traste ao seu lado te corrompeu. Te transformou nisso. Numa mulher que precisa de desculpas para ter o que quer. E saiu. O silêncio que ficou no salão era pior do que gritos. Hakkar, Ellerich e Mirlet não disseram nada. Mas sabiam que mesmo com o Marastágua preso, eles estavam perdendo. O salão estava mais vazio agora, mas o ar parecia mais pesado do que antes. O silêncio que se instalou após a saída dos outros era quebrado apenas pelo som suave de Hakkar batendo os dedos contra o braço da cadeira, como se estivesse tentando conter algo. Mirlet foi o primeiro a falar, sua voz carregada de frustração. Estamos perdendo terreno. Os Talahan já não se dobram mais aos nossos interesses. É triste. Uma mulher como aquela querer justamente o Marastágua. Quanta ingenuidade. Ellerich, com o olhar fixo na porta por onde Crerrola havia saído, cerrou os punhos, o único ainda inteiro. O outro braço, ausente, latejava só de lembrar. Traidores! Todos eles! Se eu ainda tivesse meu braço, eu os teria decapitado aqui mesmo, um por um. Hakkar, suando discretamente apesar do clima ameno da sala, tentou apaziguar. Eu posso mandar os ferreiros confeccionarem uma prótese para você. Uma feita com liga negra, leve e letal. Ellerich girou bruscamente em direção a ele com os olhos faiscando. Não quero a mão dos ferreiros daqui em mim. Não confio neles. Quando for possível, irei além das fronteiras da Casastágua. Encontrarei um estrangeiro. Um que não tenha ligação com nossa política apodrecida. Mirlet, cruzando os braços, soltou um riso contido. Uma escolha ousada, mas perigosa. Nossos ferreiros são vaidosos. Isso ferirá o orgulho deles. Hakkar, pressionado, balançou a cabeça lentamente. Ainda assim, verei o que posso fazer. Mirlet, então, mudou de assunto, com os olhos apertados, de cálculo. Precisamos decidir. Marastágua está preso, mas agora cercado de aliados. Tri, Mir, Loz, até Gullet. Não podemos alcançá-lo por dentro. Mandar um assassino seria burrice. Ele olhou para Hakkar. Os Cristalite não deixariam nenhuma mosca passar. E se vazar que fomos nós, nossas cabeças rolarão antes que possamos nos explicar. Ellerich franziu a testa, a raiva transformando-se em frieza calculada. Podemos pressionar. Embargar as famílias, cortar os fornecimentos, as rotas, os privilégios. Eles sangrarão devagar. Mirlet assentiu com um meio sorriso. É uma ideia, mas minha casa está sob os olhos daquele garoto maldito. Gullet. Ele está tentando se provar, me vigiando como se fosse um cão de caça. Hakkar, com um olhar mais sombrio, murmurou. Mesmo sendo meu filho. Você pode agir bem como bem entender. Ele deixou de ser útil faz tempo. A ingratidão não pode ser perdoada. Mirlet abriu um largo sorriso satisfeito. Como quiser, meu lord. Isso será divertido. E então se virou, deixando a sala em passos lentos, mais firmes, como quem já traça planos nas sombras. Ellerich ainda rosnava baixinho enquanto encarava o chão, o ódio queimando sob a pele. Hakkar apenas passou a mão no rosto e sussurrou. Se ao menos não fosse ele. Mas até ele sabia. Marastágua ainda era a sombra mais temida da Casastágua. Os passos de Mirlet ecoavam sobre os corredores, como o som de um rato arrogante em um salão de leões. Ele ajeitava as mangas do manto bordado enquanto avistava Tri andando pensativa perto da galeria dos arcos. Tri, disse ele com um sorriso frio, um falso ar de empatia. Lamento o que aconteceu com Marastágua. Sei que
deve estar sendo difícil para você, mas a justiça precisa ser feita. Talvez quando tudo passar eu possa te ajudar a se reerguer ao lado de alguém que realmente saiba o valor da estabilidade. Tri o olhou de lado, sem mudar a postura. Eu preferiria cair sozinho em um abismo do que aceitar sua mão como corda, respondeu firme. Mirlet perdeu o sorriso e seu rosto enrubesceu. Tss, tão arrogante quanto os irmãos Astágua. Mas ele não sairá da cadeia. Crerrola não permitirá que aquele animal veja a luz do dia novamente. E, francamente, ela está certa. Desde o início, esse carrasco foi um erro, um mal disfarçado de soldado, um lobo ensanguentado fingindo ser herói. E Crerrola, coitada, ainda se prende a regras. Se ela fosse um pouco mais dura, já teria se livrado dele de vez. Mas ela sempre foi meio fraca, no fim das contas. Tri cruzou os braços lentamente, um sorriso brotando em seu rosto, um sorriso doce e vingativo. Ela não disse uma palavra. Foi então que uma mão se apoiou no ombro de Mirlet, fria como ferro forjado. Ele se virou e bam! O punho de Crerrola acertou seu rosto como um martelo. Mirlet voou alguns passos para trás, batendo o corpo contra o pilar de pedra, caindo com um gemido surpreso. Crerrola se aproximou, os olhos em brasa, sem respirar pesado. Eu sinto nojo de sua casa, Mirlet. Vocês não passam de cães brigando por um osso velho. Um osso que nós, os verdadeiros, ainda vamos usar como clava se for preciso. Ela nem esperou resposta. Virou-se para Tri. Me siga. Tri não hesitou. As duas caminharam em silêncio, passando pelos quadros das regentes antigas, onde os olhos das gerações passadas pareciam observar tudo. Passaram pelo pátio central, onde jovens treinavam com lanças e espadas. Passaram pelo campo de treinamento coberto de poeira e suor, onde Marastágua treinava até sangrar. Então desceram. Degraus de pedra, um corredor antigo, úmido e silencioso. Tri reconheceu. Seus olhos se arregalaram com a percepção. Elas estavam indo vê-lo.